Pronto, então vamos recomeçar. Então nós vemos nesse ciclo de catequese o catecismo inteiro, todo o conteúdo do catecismo, que é um resumo da fé católica. Então ninguém pode chegar e dizer que conhece, que é católico de verdade sem ter esse conhecimento do catecismo. É por isso que a igreja faz esse esforço para fazer com que os católicos eles tenham esse conhecimento catecismo. Eles dão as catequeses, a gente dá as catequeses nas paróquias para que os fiéis tenham esse conhecimento da sua fé, para, como diz a palavra de Deus, diz, acho que no domingo passado, que os cristãos sejam capazes de dar as razões da sua fé. E o catecismo ele se divide em 4 partes, como vocês já sabem, quem já me acompanha já sabe. Então a primeira parte é o credo, né? A segunda parte são os sacramentos, a terceira parte é a moral da igreja, os 10 mandamentos, e a quarta parte é a oração. A terceira parte é a moral e a quarta parte é a oração cristã. Nós estamos vendo a parte do credo. E nós vamos começar hoje a segunda parte do credo, que é a que fala sobre Jesus. Então a primeira parte fala sobre o Pai, o Criador, Deus o Criador do céu e da terra, e que no Novo Testamento se revela como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa foi a primeira parte. Nessa segunda parte a gente vai falar sobre Jesus, né? Então, começando hoje. Tá? Então veja, no Antigo Testamento, para o povo judeu, existia um único Deus. Essa compreensão de um único Deus ela vai sendo aos poucos construída em Israel. Porque no começo eles achavam que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele não era o único Deus, mas ele era o Deus daquelas pessoas, daquele povo, o povo que descende de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, que eles tinham um nome sagrado, né, Yahvé, tetragrama divino, que eles não pronunciavam, mas que eles chamavam o Senhor, em hebraico Adonai. Então esse Deus, no começo, os israelitas, os hebreus, seria melhor dizer, os hebreus eles não achavam que esse Deus era o único Deus. Ele era um Deus de um país. Então cada país, cada nação, cada cidade tinha o seu Deus próprio. E a noção de que Deus, o Deus de Israel, é na verdade não só um Deus poderoso, o Deus dos exércitos, mas é na verdade o único e verdadeiro Deus, e que todos os outros deuses que existem, eles na verdade são como são ídolos, são falsos deuses, eles não existem na verdade, né? Como os Salmos, eles vão mostrando essa compreensão que vai vir sobretudo depois do exílio da Babilônia. Por quê? Porque até o exílio, a compreensão da fé de Israel estava muito ligada à cidade santa de Jerusalém e ao templo. Então, o templo era o lugar do culto divino, era o lugar da presença de Deus. Que no começo, quando o povo veio do Egito até a Terra Santa, era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o local, a tenda da reunião de Moisés no deserto, na qual estava contida a Arca da Aliança, era o local do encontro de Deus com o seu povo. Então a nuvem baixava, Moisés entrava no tabernáculo e falava com Deus. Então o local do contato de Deus com o seu povo era o tabernáculo. Até que, no começo da história de Israel, até que o povo, uma vez instalado na Terra Santa, algumas gerações depois, vai ser construído o templo no período do reinado de Salomão, por volta do ano 1000 ao ano 950, 900 antes de Cristo. Então, durante 300, 400 anos, a presença de Deus para o povo de Israel, ela fica atrelada a um lugar bem concreto, seja a cidade santa de Jerusalém e o templo de Jerusalém. É o lugar da presença de Deus. Mas quando o povo é expulso da Terra Santa, primeiro, os israelitas, os hebreus do norte, do reino do norte, quando os assírios invadem a Terra Santa, no ano 722 a.C., e dispersam o povo de Israel, né, pelas nações, e
o reino do sul, que sobrevive, que é o reino de Judá, ele é destruído no ano 587 pelo rei dos babilônios, Nabucodonosor. Nabucodonosor ele não expulsa o povo inteiro, ele expulsa a elite, não é? O grosso do povo que comandava. Então, os cortesãos, os governantes, as classes mais abastadas. Então, esse pessoal, os sacerdotes, então os líderes do povo em geral, eles são expulsos da Terra Santa e são levados cativos para a Babilônia. Só fica em Israel, no primeiro momento, a ralé, entendeu? O povo que não tinha importância social, certo? Que depois esse povo vai ser conduzido para o Egito mais para frente, contra as admoestações do profeta Jeremias. Mas se diz que Israel foi levada para o cativeiro na Babilônia. E lá, tendo sido despojado do templo, da presença de Deus, né, Deus continua, no entanto, falando pelos profetas. Então, ele diz que, mesmo lá no exílio, os israelitas ainda podem ter o contato com Deus, podem ter a amizade de Deus. Deus continua abençoando o povo, mesmo que o povo não esteja na Terra Santa. O próprio conceito, a própria ideia de Terra Santa, ela já dá a entender que todas as outras não são santas, e apenas a Terra Santa, Israel, é a terra onde há a presença de Deus. E aí no exílio o povo vai aos poucos mudando essa concepção e percebendo que o Deus de Israel, ele está para além das fronteiras de Israel. Ele não está preso a um lugar, ao templo. Ele não está preso a uma cidade, Jerusalém. Ele é, na verdade, o Deus do universo. Então, essa concepção de que, do monoteísmo propriamente dito, de que o Deus é único, o Deus de Israel é único, que não há outros deuses. Os outros deuses, na verdade, são ídolos, são demônios, né? Há outras concepções, mas que não são deuses propriamente. O povo de Israel vai adquirindo durante a partir do exílio de Babilônia. E acontece que quando, até o tempo de Jesus, a ideia de que Deus é Pai não existe, né, dentro de Israel. Se vocês forem olhar no Antigo Testamento, o termo Pai aplicado a Deus, ele aparece muito poucas vezes e é usado de forma analógica para indicar, às vezes, o rei, o governante, o guia, o líder do povo, ou aplicado a Deus como o pai do povo como um todo. Então Israel é o filho de Deus, mas isso numa linguagem óbvia, analógica, para indicar que há uma proximidade do filho com o pai, a proximidade do povo de Israel com Deus. Mas a ideia de que Deus é pai, né, e que há um filho de Deus, da mesma natureza de Deus, ela só acontece a partir de Jesus, do Novo Testamento. Então, embora eternamente exista a Trindade, né, a revelação de Deus como Pai, ela só acontece a partir de Jesus Cristo. Certo? Então, ao se revelar como um filho, Jesus mostra que existe realmente também um Pai. Né? Então, o centro dessa revelação, talvez o mais perfeito resumo dessa revelação, está no capítulo 4 da Epístola aos Gálatas. O áudio não tá bom, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar esse fone dele. O áudio agora tá melhor? E aí? Porque a internet aqui onde eu tô, ela pega melhor o 3G do que o Wi-Fi. E aí... Melhorou? Pronto, valeu, Tiago. Então, voltando aqui. Então, diz a carta aos Gálatas, é como se fosse um resumo dessa questão. Diz assim, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar
seus filhos adotivos. Então esse é o centro da fé revelada. Então a partir desse versículo se mostra que Deus ele cumpre aquela promessa que funda a religião de Israel, que é a promessa que Deus faz a Abraão. Ele diz que a promessa, não é que a partir de Abraão serão abençoadas todas as nações da terra. Toda a descendência de Abraão ela será abençoada, né, de alguma forma. De que forma é essa? Aí Deus revela que essa bênção ela vem através do Filho amado, bem amado Jesus Cristo. Então Deus envia o seu Filho para além de toda expectativa. Né? E o centro da fé cristã é a profissão de fé de que aquele Jesus de Nazaré, que nasceu da Virgem Maria, que é judeu, nascido na Terra Santa, que praticava a religião de Israel e os costumes judaicos, aquele Jesus de Nazaré, filho de José o carpinteiro, filho adotivo de José, ele é o Filho eterno de Deus. Então Jesus é o Filho bem amado de Deus, da mesma natureza de Deus. Da mesma natureza de Deus. Então ele se revela como Filho, portanto Deus é Pai. Deus é Pai e tendo um Filho da sua mesma natureza, essa natureza é a natureza divina, esse Filho também será Deus. Compreende? Então o Pai é Deus, o Filho é Deus. Até aí nós temos essa revelação, é a revelação que Jesus vem fazer com a sua vida, com a sua presença no meio do mundo. E ele revela, não é, o Pai revela à igreja, vai revelando devagar, paulatinamente, a partir da própria vida de Cristo, que esse Jesus, que se coloca como Filho de Deus, esse Filho de Deus não é um termo meramente analógico, como era no Antigo Testamento. Não é uma comparação. Jesus ele é tão próximo de Deus como um filho é do Pai. Não, ele é o Filho porque ele é da mesma natureza do Pai. Assim como um ser humano não pode gerar um filho de uma natureza diferente da natureza humana, então o filho de um homem, exatamente, não é metafórico, é verdadeiro. É verdadeiro. Então da mesma forma que um gato não pode gerar um cachorro, não pode gerar um peixe, ele só pode gerar um gato. Então um filhote de gato é da mesma natureza do pai gato que o gerou. Compreende? Então um filho não se pode gerar uma criatura de natureza diferente a partir de um pai. É aquele ditado que a gente diz, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, na sua natureza divina, Deus, ele possui um filho que se encarna na pessoa, né? É a pessoa divina que se encarna na natureza humana em Jesus Cristo, certo? E ele é o centro da fé cristã. Interessante como a gente vê muito, sobretudo no Evangelho de João, essa questão da divindade de Jesus, né? Ele fala lá, no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Deus tomou a forma humana, se fez carne. Se fazer carne significa tomar a natureza humana, tomar aquilo que é próprio do homem, assim, o corpo e a alma. Carne não no sentido de corpo, mas de ser humano. Tá certo? E a primeira epístola a João também fala quase que de uma forma diferente dessa mesma realidade. Veja só, diz São João, o que vimos, o que ouvimos, o que os nossos olhos viram, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram acerca do verbo da vida, né? Do logos, verbo em grego, que é o original do Novo Testamento, se diz logos, daí vem logia, né? A biologia, o estudo, né? Logos significa razão, estudo, né? Compreensão. Isso é o que nós vos anunciamos aos cristãos, pois a vida manifestou-se e nós vimos-la, e dela damos testemunho, ou seja, com os nossos sentidos humanos nós vimos a Deus. E é por isso que, parêntese, é por isso que
A partir de Jesus, nós podemos ter imagens. Aquelas imagens que eram proibidas no Antigo Testamento, a partir de agora a gente pode fazer. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus era invisível. Deus não se manifestava de forma visível, palpável. Então, só que em Jesus nós vimos Deus, nós tocamos Deus, nós cheiramos, sentimos o cheiro de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Né? Nós vimos, damos dela testemunho, nós vos anunciamos a vida eterna que estava junto do Pai e nos foi manifestada, é o Filho. Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que estejais também em comunhão conosco. E a comunhão em que estamos é a com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos tudo isto para a nossa alegria ser completa. Então esse é o centro do anúncio cristão, o centro da fé cristã, né? Que Jesus, o Filho de Deus, ele é Deus encarnado, tomado a forma, né, da natureza humana, encontrado humano como nós em tudo, menos no pecado. Esse é o centro da nossa fé. Tá certo? Agora nós vamos ver 4 títulos que são aplicados a Jesus, a começar pelo próprio nome de Jesus. O próprio nome de Jesus. Veja, Jesus. Primeiro, aquele menino que nasceu da Virgem Maria, já antes da sua concepção, o próprio anjo Gabriel já disse qual seria o nome. Tu conceberás e darás à luz um filho e lhe colocarás o nome de Jesus. Né? No Evangelho de Mateus, se diz que o anjo, quando anunciar José, ele diz que o menino será chamado Emanuel, ou seja, Deus conosco. Emanuel se torna um nome próprio. O que significa isso, Deus conosco? Só que não foi o nome próprio aplicado ao menino. Né? Aqui a gente teria uma analogia. Então, como Jesus é a presença de Deus no meio de nós, esse seria um outro título dele, Emanuel, Deus conosco. Mas no Evangelho de Lucas, na anunciação do anjo à Virgem Maria, o próprio nome Jesus é colocado como o nome do menino, o nome que ela vai impor ao menino. Esse nome em hebraico se diz Yehoshua, Yeshua, né? E há uma variante sua, esse nome não é novo, é um nome antigo, é um nome de um grande líder de Israel, que é Josué. Para que Josué e Jesus são nomes parecidos, né? Em hebraico, Yoshua, veja, é uma só, é um termo só, né? E lembrando que no hebraico você só tem consoantes, né? Só tem consoantes. Mesmo os pontinhos, existem uns pontinhos e uns tracinhos que foram inventados na Idade Média para ajudar os estudiosos do hebraico, os estudantes de hebraico, a aprender o hebraico com os sons vocálicos. Mas o hebraico mesmo só tem consoantes. Então esse E e esse A de Yeshua e Yeshué, né, Josué e Jesus, é o mesmo nome. Compreende? E ele significa o quê? Significa Deus salva. Jesus significa Deus salva. E esse nome ele explica, né, e resume a missão de Jesus. Jesus é o quê? É o Salvador. Ele veio salvar o ser humano, o gênero humano dos pecados. Então, assim como Deus salvou o povo quando o retirou do Egito, da escravidão do Egito, né, Jesus, ele é aquele que vai salvar o povo dos seus pecados. O próprio anjo diz isso a Nossa Senhora, né? Ele se chamará Jesus porque ele salvará o povo de seus pecados. Então, como o pecado ele é uma ofensa a Deus, apenas Deus pode perdoar os pecados. Então Deus, na própria pessoa do seu Filho, Jesus, ele vem para perdoar os pecados, né? Essa é a sua missão. E perdoando os pecados, ele restitui a amizade do homem com Deus, trazendo assim ao homem a salvação. Então, no próprio nome de Jesus, Deus está presente. E esse nome de Jesus, não é, que revela a sua missão, que representa a própria divindade, ele próprio é um nome que é salvífico, é um nome que traz salvação. Não é? Os Atos dos Apóstolos, São Pedro vai dizer num dos discursos que não existe outro nome
dado aos homens pelo qual os homens possam ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Veja, o nome de Deus, o Deus Salvador, era invocado apenas uma vez por ano pelo sumo sacerdote no Antigo Testamento, no templo, no momento em que o sacerdote entrava no Santo dos Santos, que era o local onde ficava a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava do santo, que era o local onde ficava o altar, onde se ofereciam os sacrifícios, e ele entrava no Santo dos Santos, que era separado do santo por um véu, por uma cortina, e ele entrava lá uma vez por ano, tendo nas suas mãos o sangue do sacrifício, do cordeiro, para pedir o perdão dos pecados ao povo de Israel. Os pecados de Israel a Deus. E nessa ocasião ele pronunciava o nome de Deus, que era aquelas 4 consoantes que transliteradas, né, YHWH. E que é o nome que Deus revelou a Moisés no deserto do Sinai. Mas como esse nome era sagrado, então os israelitas não pronunciavam esse nome. De forma que, ao invés de ler Yahvé, ou o nome que estaria ali, pronúncia certa, os hebreus, eles diziam Adonai, Senhor. Certo? Agora, Adonai, a gente vai falar mais adiante sobre esse termo Adonai, que significa Senhor, porque é um dos títulos que a gente vai analisar. Mas veja, esse nome de Deus que não era dito era um nome salvífico. Ele não era pronunciado pelo povo. Mas agora o nome que verdadeiramente salva, né, o nome é o nome de Jesus. Jesus salva, Deus salva. Jesus é o verdadeiro sumo sacerdote que entra no santuário, no Santo dos Santos, ou seja, no céu, na presença de Deus, com o próprio sangue, para oferecer de uma vez por todas em sacrifício pelos pecados do homem. Esse nome ele tem certas características, né? Tem um poder nele, né? No nome de Jesus, né? Os espíritos maus temem o nome de Jesus. A gente encontra exemplos na Sagrada Escritura. Em toda a literatura que se fala de exorcismos, a gente vê que o nome de Jesus ele tem poder sobre os demônios, né? É no nome de Jesus que Jesus faz milagres, que os discípulos fazem milagres, né? Em nome de Jesus o Nazareno eu te ordeno, levanta-te e anda, diz Pedro ao homem coxo lá nos Atos, né? Porque esse poder do nome de Jesus ele procede da própria pessoa, da própria divindade de Jesus, né? Jesus diz: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, eu concederei, né? E o nome de Jesus ele está no centro da oração cristã. Então toda a oração litúrgica, por exemplo, ela é feita por nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, né? A Ave Maria, no meio da Ave Maria, no centro da Ave Maria está o nome de Jesus, bendito fruto do vosso ventre, Jesus, né? Uma oração que também é muito popular, sobretudo no Oriente, a oração do coração, né, que repete o nome de Jesus: Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Então o nome de Jesus está sempre presente na oração cristã também. O segundo título, então o primeiro título é o próprio nome próprio de Jesus, o segundo título é Cristo, Jesus Cristo, então Cristo, né? Então Cristo é uma palavra grega, Christos, que traduz a palavra hebraica Meshia, que significa o ungido, né? Quem eram os ungidos? No Antigo Testamento, os ungidos se ungia, né? A unção era um sinal da bênção de Deus, do Espírito de Deus. Então se ungia os reis, né? E aí você tem toda uma tradição depois dos reis cristãos de, ao serem coroados, serem também ungidos, né? A Rainha Elizabeth, né? Que é cristã, mas cristã de tradição luterana, na coroação dela ela foi ungida com óleo, né? Mas não é um sacramento, tá certo? Então os reis eram ungidos,
os sacerdotes eram ungidos, né, no rito lá da instituição do sacerdócio de Arão, se fala da unção. Essa unção, ela já por sua vez sacramental, ela é dada na anglicana, exatamente, Tiago, me confundi, valeu, obrigado. Então a unção dos sacerdotes, que passa para a cristã, né, ela é cristã, e a unção dos profetas. Os profetas às vezes também eram ungidos. Então você tem três categorias de pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento: os reis, os sacerdotes e os profetas. Então Jesus, como o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, ele reúne em si essas três características. Ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. São chamados, que a teologia chama de os três munos, né, de Cristo. Ele é sacerdote, ou seja, no plano da religião, ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é rei, porque ele é senhor, ele tem o domínio. E ele é profeta, né? A profecia indica aqui a palavra, a pregação. Certo? E essas três funções, esses três munos, que são próprios de Jesus, o ungido por excelência do Pai, o Cristo, eles passam aos cristãos, seguidores de Cristo, como um todo, como a igreja, de modo especial nos sacerdotes, nos ministros consagrados, os bispos e os sacerdotes. Então, os bispos e os sacerdotes, eles são, né, recebem de Cristo como fonte essas três funções no sacramento da ordem que eles recebem: a função sacerdotal, a função profética e a função real. Por isso eles oferecem o sacrifício como sacerdotes, eles pregam como profetas e eles governam o povo de Deus como pastores, como rei. Pastor, rei é a mesma coisa, a mesma realidade. Mas essa realidade também passa para todos os cristãos, através da unção, que é o batismo. Né? No batismo, o que é batizado, ele é ungido com o óleo do batismo, mas a unção própria do batismo é o Espírito Santo, que vem através do rito da imersão ou do derramamento da água na cabeça da pessoa, com a invocação da Trindade, da fé trinitária. Então todo cristão, ele recebe também, sendo um outro Cristo, um outro ungido. Todos nós somos ungidos pelo batismo em primeiro lugar. Nós recebemos essa tripla função, esse tríplice munus de sacerdote, profeta e rei. Certo? O Michel aqui pergunta: o Messias que os judeus esperam até hoje, quem seria? A gente não sabe. Nem eles sabem. Né? Mas a gente vai falar um pouco ainda sobre isso. Né? O judaísmo não foi amaldiçoado depois que o véu se rasgou. Não, ele está sempre quando Jesus morreu. Na sua paixão, o véu do templo se rasgou. Isso significa que o Antigo Testamento passou e a gente entra na era do Novo Testamento. Mas os judeus, eles, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos, eles não deixam de ser o povo de Deus, são o povo da Antiga Aliança. Né? Então, veja, o anjo anuncia aos pastores essa questão da messianidade de Jesus, porque Cristo significa Messias. Nasceu-vos hoje na cidade de Davi um Salvador, que é o Cristo Senhor. E aqui a gente tem a figura importante também de São José. Por quê? Porque o Messias, as profecias diziam que o Messias deveria vir da tribo de Judá, deveria nascer em Belém de Judá. E Nossa Senhora, algumas tradições dizem que ele era da tribo de Judá. Isso resolveria a questão do Messias ser da tribo de Judá. Mas há muita gente que diga, e eu acredito nessa concepção, de que Nossa Senhora ela não era da tribo de Judá, mas da tribo de Levi, porque ela era parente de Isabel, que era esposa de um sacerdote levita. Né? Zacarias era um sacerdote. E se tinha o costume naquele tempo, vocês sabem que a tribo dos levitas
de onde se retiravam os sacerdotes, os homens eles só podiam se casar com mulheres levitas, né? Então os homens levitas só podiam se casar com mulheres levitas, mas as mulheres levitas podiam se casar com homens de outras tribos, e a descendência não seria da tribo de Levi, porque a descendência vinha do pai, tá certo? Hoje os judeus, salvo me engano, eles consideram que a descendência vinha da mãe, mas na época se considerava que a descendência vinha do pai. Então Nossa Senhora, sendo da tribo de Levi, ela não poderia gerar o Messias, porque o Messias seria da tribo de Judá, deveria ser da tribo de Judá. As profecias diziam isso. Então, ao se casar com São José, né, Nossa Senhora faz com que Jesus ele seja legalmente assumido por José. Então, portanto, legalmente e de fato, Jesus se torna, portanto, tem a capacidade de ser o Messias por pertencer da tribo de Judá. Então, legalmente, Jesus, ele é, mesmo não sendo filho natural de José, mas a adoção ela faz com que o filho adotivo ele tenha todos os bens, todos os direitos igual aos dos filhos naturais. Então, portanto, Jesus ele se torna legalmente, segundo a lei de Israel, da tribo de Judá. Portanto, ele está habilitado a ser o Messias. Porque se ele se apresentasse como Messias e dissesse, não, mas você é da tribo de Levi, da tribo de Isacar, de Zabulon, etc. Ele disse, não, eu sou da tribo de Judá, porque o meu pai adotivo é da tribo de Judá, José. Né? Então, a importância grande da pessoa de José, ao assumir Nossa Senhora, motivado pela manifestação de Deus, ele faz com que Jesus tenha essa possibilidade humanamente falando, de ser o Messias esperado por Israel. Certo? Depois, essa questão da unção é bem colocada por Santo Irineu de Leão, que foi um bispo no século II, que escreveu uma obra muito importante no começo do cristianismo contra as heresias, a diversos héreses. E ele fala aqui, né, o Cristo significa ungido. Então ele é ungido por quem? Por alguém que é aquele que ungiu. Ele diz, o Pai é aquele que ungiu, o Filho é aquele que é ungido, e o que é a unção? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção. Né? Então, em diversas ocasiões, sobretudo em duas ocasiões muito solenes, no batismo e na transfiguração, na qual se manifesta a Trindade, aparece a voz de Deus que diz, este é o meu Filho amado no qual eu me comprazo. Né? E aí a gente entra na questão da do terceiro título de Cristo, de Jesus, que é o título de Filho de Deus. Filho de Deus. Esse título era dado aos anjos, né, como eu disse, de forma análoga aos anjos, ao povo de Israel, aos líderes do povo de Israel, eu falei logo no começo. E ele também é colocado como um dos títulos do Messias. Né? Só que, mesmo diante das profecias de Israel, esse título de Filho de Deus, ele não necessariamente queria dizer que o Messias seria da natureza divina. Então é como se Deus ele poderia mandar o Messias poderia ser uma pessoa humana, deveria ser uma pessoa humana, mas a surpresa de Deus é que Deus, ele próprio se torna homem para ser esse Messias. Compreende? Então, então, Filho de Deus, ele pode ter essa conotação menor, não é? Na compreensão de muitas pessoas, e muitas vezes o Novo Testamento coloca essa compreensão menor. Não quer dizer que Jesus é Deus necessariamente. A gente acha isso espalhado pelo Antigo Testamento. Por quê? Porque as pessoas não tinham ainda a noção de que Jesus era o próprio Deus. Essa noção ela vai crescendo aos poucos durante a própria pregação de Jesus e depois na vida da igreja primitiva. Eu assisti hoje a missa de Dom Henrique, ele dizia, olha, a doutrina da igreja ela progride. Por quê? Porque o Espírito Santo, que o próprio Jesus prometeu, ele vai aos poucos ensinando a igreja. Então a igreja vai
aumentando a sua compreensão do dado revelado, né? Então essa compreensão de que Jesus é o Filho de Deus, da mesma substância, né? O Hugo comentou aqui mais cedo, consubstancial em pátria, tu vai ver isso mais adiante. Mas essa concepção de que Jesus é da mesma substância do Pai, ela só vai surgir no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, né? Mas as vezes em que se dá a Jesus esse título de Filho de Deus, mesmo sem a conotação completa, cheia de que ele é da mesma substância do Pai, mas é uma preparação. Então, por exemplo, quando o centurião na cruz, ele fala, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Veja, o centurião, ele não tinha a compreensão da divindade de Jesus. Ele via que aquele era um homem justo que tinha morrido de forma injusta, né? E aí ele aplica, não, aquele homem era um homem justo, era um filho de Deus. Porque o homem justo, o conceito de justiça, né, é o mesmo conceito de santidade na Sagrada Escritura. Então o justo, ele é o amigo de Deus, então tem uma proximidade de Deus, é filho de Deus, né? Mas não é a mesma compreensão que, por exemplo, Pedro tem na profissão de fé em Cesareia de Filipe, que está em Mateus capítulo 16, na qual ele professa, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz, não foi o Pai, bem-aventurado Simão, porque não foi a carne e o sangue, não foi a tua inteligência, carne e sangue quer dizer a sua inteligência humana, que te revelou que eu era o Filho de Deus, o Cristo. Mas foi o Pai que está no céu. Ou seja, foi uma revelação de Deus, de que Jesus ele era o Filho de Deus, né? Por outro lado, imediatamente depois, Jesus, para que não desse uma imagem errada do tipo de Messias, do tipo de Cristo que ele era, ele começa a dizer que ele deveria ir a Jerusalém sofrer a paixão. Ele começa a pregar a paixão, o primeiro anúncio da paixão. Porque ele quer dizer que ele não é o Cristo na maneira que os judeus esperavam que ele fosse. Qual era o Cristo, o Messias, que os judeus esperavam? Era o Messias que iria restaurar o reino de Israel, e nisso eles entendiam o reino de Israel no seu apogeu maior, que foi o período do reinado de Davi e de Salomão, o Império Davídico-Salomônico. Entre o ano 1000 e o ano 900 antes de Cristo, que foi o período em que os grandes impérios ali do Oriente Médio estavam em baixa, né? O Império Egípcio, o novo Império Egípcio, ele termina ali por volta de 1200. Então os egípcios caem como império, e aí Israel se ergue como um pequeno império, porque o território de Israel é pequeno, é um pequeno império. E depois de Salomão ele começa a se dividir, começa a entrar em decadência. E depois vem os assírios, os babilônios, os persas, os gregos e os romanos, né? Então qual é a imagem que o judeu da época de Jesus tem do Messias? Era que que o Messias viria para renovar o reino de Israel. Israel ficou sob domínios seguido desses povos todos que eu falei, assírios, babilônios, persas, gregos e romanos, e estavam sob domínio dos romanos durante a época de Jesus. Então eles esperavam que o Messias libertasse os judeus do domínio dos romanos, do domínio político dos romanos. Então Jesus, ele às vezes aceitava o título de Messias, de Messias, mas na maioria das vezes ele não aceitava esse título para não dar às pessoas, naquela época, a ideia de que ele seria o rei libertador. Repare que quando ele multiplica os pães, se diz no Evangelho que eles queriam fazê-lo rei. Olha, um rei, Messias, que prega, que faz milagres, que dá pão, multiplica o pão. E aí Jesus sai de cena para mostrar, para evitar isso, para mostrar que, não, olha, eu sou o Messias, mas eu não vim aqui para fazer coisas materiais, coisas humanas. Essas coisas humanas, materiais que eu faço, os milagres, são sinais de que ele é o enviado de Deus, que ele é o próprio Deus. Tá certo? Então essas duas concepções a gente tem que compreender. Não é sempre que se fala na Bíblia de que Jesus é o Filho de Deus que se tem a plena compreensão
de que ele é de fato da natureza divina. Às vezes sim, sobretudo no Evangelho de João, né? Nesse episódio que eu falei da profissão de fé de Pedro, em Mateus 16, tem essa conotação, porque foi uma revelação de Deus a Jesus. Mas nem sempre como se interpreta, por exemplo, quando o centurião, como eu falei, diz que Jesus é o Filho de Deus, o centurião não tem fé. Ele não é do povo de Israel. Ele não espera um Messias. Ele não foi catequizado, né? Então, originalmente ele não tinha essa compreensão. Embora quando o evangelista coloca esse nome, esse termo, né, na boca do centurião romano, a gente compreende com uma leitura espiritual que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus. Então, aí é tranquilo. Finalmente, então, a gente viu os nomes, né? Jesus, Cristo, ungido, Filho de Deus. E finalmente o nome Senhor. Senhor. No grego, que é a língua do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no grego, Senhor se diz Kyrios. Kyrios. Daí vem o Kyrie do ato penitencial. O Kyrie do ato penitencial, essa forma Kyrie é o vocativo, está chamando o Senhor, né? Mas o termo normal é Kyrios. E esse Kyrios, ele já era conhecido dos judeus. Por quê? Quando os judeus eles são expulsos da Terra Santa, eles começam a se espalhar, a diáspora, eles se espalham pelo mundo inteiro. Naquela época, né, acontece o quê? Acontece a expansão da cultura grega, do helenismo, por Alexandre Magno. Então, os judeus, eles vão também entrar nessa onda. Então, a própria Terra Santa vai permanecer durante, eu acho que uns 100, 200 anos, sob domínio grego. Então vai sofrer a influência do helenismo. E de tal forma o grego, a língua grega, ela se difunde no mundo inteiro pelas conquistas de Alexandre, que o grego ele se torna como o inglês hoje da época. Então, para onde você for no mundo inteiro, você consegue se comunicar se você falar inglês. E naquela época era o grego, então as pessoas tinham a sua língua local, mas elas falavam grego. Então o Império Romano depois ele vai se formar nos 2 últimos séculos antes de Cristo. Ele vai se formar todo sobre a base, não é, do Império de Alexandre Magno. E a língua predominante do Império Romano vai ser o grego, certo? Tanto que o latim só era falado na própria cidade de Roma. Na cidade de Roma se falava o latim, era a língua do Lácio, que era a região onde surgiu a cidade de Roma. Mas no Império todo se falava grego, era a língua internacional. Claro, cada povo tinha sua língua própria, mas para se comunicar, a língua da administração pública local era o grego, tá certo? Então, em Alexandria se fez a tradução dos 70. Então, Alexandria era famosa pela sua biblioteca, então eles começavam a traduzir para o grego, né? Alexandria ficava ali no Egito, na região do delta do Nilo, aberto para o mar Mediterrâneo, então tinha uma influência muito grande do helenismo, né? O próprio nome Alexandria, cidade de Alexandre Magno, e Alexandria, eles fizeram a biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria, começaram a traduzir as grandes obras de todos os povos para o grego, e traduziram também a Bíblia, o Antigo Testamento. E essa tradução ela foi conhecida como a Bíblia dos 70, a Septuaginta. E ao traduzir, né, o Antigo Testamento para o grego, eles pegaram o nome de Deus, Adonai, né, que é o tetragrama, as 4 consoantes do nome grego, do nome de Deus, e eles traduziram como Kyrios. Então, na versão grega do Antigo Testamento, Senhor, o nome de Deus está como Kyrios, que traduz o Adonai que os judeus ligam, tá certo? Então, na época de Jesus, estava muito difundida a versão grega, porque na Terra Santa também se falava o grego, né? As pessoas mais
mais cultas, as pessoas que faziam comércios falavam grego. Não é? Na cruz de Jesus está em grego também, em hebraico, em grego e em latim. Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Não é? Então, os judeus, sobretudo os judeus da diáspora, falavam grego, naturalmente. Da Terra Santa, uma boa parte também devia falar. Então, eles estavam acostumados com a linguagem, a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. E os estudiosos dizem que quando você olha as citações que o Novo Testamento fazem do Antigo, eles não pegam o Antigo Testamento hebraico e traduzem para o grego do Novo Testamento. Não, eles pegam a versão já traduzida pela Septuaginta e colocam no Novo Testamento. Então, então veja, isso é importante. As citações que o Novo Testamento faz do Antigo, elas são feitas majoritariamente com base na versão da Septuaginta. Então todo judeu que falava grego, ele aplicava o nome Kyrios a Deus. Né? E aí a novidade do cristianismo é que os cristãos passam a aplicar a Jesus o nome Kyrios. Isso vai causar escândalo nos judeus, porque Kyrios era um nome que ficou reservado na língua grega para Deus. Para Deus. Né? E os cristãos usavam para Jesus. Depois, no plano do Império Romano como um todo, quando Júlio César, né? Júlio César chegou ao poder, se tornou ditador de Roma, então ele vai passar a fase de passagem da República para o Império. O Júlio César não é propriamente o primeiro imperador romano, mas o sobrinho dele, que é o herdeiro dele, que é César Augusto, César Otaviano Augusto. E Augusto, a partir de Augusto, se começa a fazer um culto imperial, o culto do imperador. Esse culto ele vai crescendo na religião politeísta, né, dos romanos. Esse culto vai crescendo no decorrer do primeiro século, a ponto de se tornar um sinal cívico de fidelidade, de lealdade ao Império Romano. Então, quando você tinha que provar, fazer uma cerimônia pública para provar a sua lealdade, a sua ligação com o Império Romano, então se fazia um culto público com uma estátua do imperador, que era considerado uma divindade, e se queimava incenso e se fazia a proclamação de que Caesar Kyrios estin, em grego. César é Senhor. César é Senhor. E aí nós compreendemos aquilo que São Paulo diz na carta aos Filipenses, né? Que Deus, fala do nome de Jesus, que Deus deu a Jesus o nome acima de todo nome, para que toda língua reconheça e confesse que Jesus Cristo, Jesus Christos, Kyrios estin, que Jesus Cristo é o Senhor. Então os cristãos, eles passaram a se negar a fazer esse culto idolátrico ao imperador, porque eles diziam que César não é Senhor, o imperador não era o Senhor, mas apenas Jesus é o Senhor. Né? Esse nome Kyrios, então, ele passa a ser aplicado a Jesus pelo próprio Novo Testamento, e ele vai ser preservado na tradição cristã, inclusive na oração cristã, né, por Nosso Senhor, Jesus Cristo, né, é a oração litúrgica, e a gente sempre fala, se dirige a Jesus como Senhor, 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 Senhor. Né? Esse Senhor não é um mero Senhor, não é? Esse Senhor do grego Kyrios, ele vai traduzir o hebraico Adonai, que era o termo que se aplicava a Deus no Antigo Testamento, que os hebreus chamavam de Deus de Adonai, de Senhor. Só que quando eles falavam com uma pessoa superior, eles diziam Adoni. Adoni é Senhor no singular, Adonai é no plural. Só que ficou como o nome de Deus. Né? Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, que nós temos em grego, provavelmente ele foi escrito em aramaico. Originalmente, depois foi traduzido para o grego. Só que a gente não tem esse evangelho em aramaico. Ele se perdeu. Então, o nome de Deus ele seria Adonai,
né? Se a gente tivesse no aramaico, é uma língua que é próxima do hebraico, do Antigo Testamento, não é a mesma língua. Na época de Jesus, o hebreu não falava hebraico, o judeu não falava hebraico, falava aramaico. O hebraico tinha ficado lá atrás. Ele passa a falar o aramaico a partir do exílio de Babilônia. O aramaico é uma língua da Babilônia, que os judeus eles aprendem lá, entende? Mas se a gente tivesse o evangelho em hebraico, em aramaico, como é que se aplicaria a Jesus? Adonai, né? A ideia contrária, para o grego, Kyrios, que era o termo aplicado a Deus do Antigo Testamento, é agora aplicado ao Filho Jesus. Então o próprio Jesus é um título, né? Deus salva, né? Cristo é outro título, Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus e Ele é Senhor. Então, todos esses títulos eles nos ajudam a compreender um pouco daquilo que é a pessoa de Jesus, tá certo? Então esse estudo que nós fizemos hoje, ele está no Catecismo, para quem quiser aprofundar, a partir do número 422, é o capítulo 2 do livro 2, a primeira parte, fala de Cristo, é os números 422 a 451, tá certo? Para vocês, quem quiser aprofundar, é interessante, ok? Então é isso, na próxima semana nós vamos estudar, começar a parte econômica da salvação de Cristo. Economia quer dizer a história da salvação. Então a encarnação, vamos ver a encarnação do Verbo, e nessa encarnação a gente vai estudar a questão da humanidade e divindade de Cristo, né? Que Jesus, ele sendo uma única pessoa, ele é uma pessoa em duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Na próxima aula a gente vai trabalhar isso daí. Que na próxima segunda, se Deus quiser, nessa mesma hora, às 8 horas. Ok? Então é isso. Muito obrigado vocês que ficaram aqui. Não dá para botar essa aula aqui no IGTV, mas eu vou botar no YouTube. Tá certo? Para vocês reverem ou se perderem alguma parte, terem acesso a esse conteúdo. Ok? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.